Senhor Presidente da República de Cabo Verde, querido amigo, que bela oração. Senti-o, o seu discurso, as suas palavras, como uma das mais belas orações, dos mais belos louvores da língua portuguesa, ouvidos nos últimos longos anos da minha vida. Bem-aja, bem-aja. E que bom tê-lo aqui, e que bom tê-lo aqui conosco, neste momento grande. Senhor Ministro da Comunicação Social de Angola, saúdo em Vossa Excelência, também uma grande terra e uma grande gente irmã de Portugal. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, tinha de ser no Porto este encontro em torno da língua comum. Tinha de ser aqui. Tinha de ser aqui porque aqui encontramos sempre tantas das nossas raízes, tanta da nossa história, tanta da nossa tradição, mas também tanto do nosso futuro. Senhor Presidente Ramos Horta, falar para si e em si é falar de uma personalidade mundial, com serviços prestados à paz e à humanidade, que não têm preço, e que por isso lhe agradecemos uma e várias e incessantes vezes, tantas quantas as necessárias, para perpetuar aquilo que foi um momento grande no povo irmão de Timor-Leste. Senhora Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, falar da língua portuguesa é falar da nossa diáspora, é falar das diásporas dos Estados irmãos nessa língua, que se cruzam, que se somam, que se multiplicam por todo o mundo. Senhor Presidente da Global Média, aceito as felicitações por estes 130 anos, que somados aos outros 183 e aos outros quase 160, dão um peso de responsabilidade que só pode significar mais futuro do que passado. Senhor Diretor do Jornal de Notícias, como não agradecer ao Jornal de Notícias, na sua pessoa, uma linhagem, uma história ao serviço da cidade, uma história ao serviço da metrópole, uma história ao serviço da região, eu diria das regiões, que são múltiplas, uma história ao serviço da nação, uma história ao serviço da cultura, da liberdade, da democracia, do progresso, da paz, do futuro. Excelências, imaginam a angústia que me assaltou esta noite, quando, olhando para o discurso escrito, preparado, me lembrei que me antecedia um escritor. E que escritor? O nosso querido Presidente da República de Cabo Verde. Já tinha tido a honra de apresentar uma das suas obras. Conhecia a sua cultura. Tínhamos partilhado uma casa comum, a nossa Faculdade de Direito. Sabia que aliava o rigor do penalista e do processualista penal à dimensão do governante, mas sobretudo ao requinte da sua cultura e da sua escrita. E imediatamente me disse que teria de prescindir do texto escrito para deixar falar o coração.
Era a única alternativa possível depois da oração que eu previa esmagadora. O que aconteceu? E deixar falar o coração é deixar evocar tantos anos da minha vida ligados à comunicação social, nomeadamente à imprensa escrita. Eu diria tantas décadas dessa vida, o que me permite compreender o desafio destes 130 anos. Nestes 130 anos, o Jornal de Notícias conviveu com o final da monarquia portuguesa, com o advento da República, com a Grande Guerra, cujo centenário celebramos este ano, com a chegada da ditadura e os sofrimentos da ditadura, com a luta pela liberdade e pela democracia, com a transição revolucionária para essa democracia e para essa liberdade, e com a vivência de uma e de outra ao longo das décadas mais recentes. Mudaram os tempos, mudou Portugal, mudou a Europa, mudou o mundo, e o Jornal de Notícias foi ficando. Foi ficando e não foi envelhecendo. Porque o risco nestas circunstâncias é de se envelhecer com o andar dos anos, das décadas e do século. Não envelheceu. E é difícil não envelhecer hoje na imprensa escrita em qualquer ponto do mundo. É difícil não envelhecer, tal a velocidade do tempo, tal a extensão do espaço, tal a rapidez das inovações científicas, tecnológicas, económicas, financeiras, sociais, políticas e até culturais. É tão difícil não envelhecer. É tão difícil não deixar cair os braços e sucumbir. Outros sucumbiram ou vão sobrevivendo com dificuldade. Não aconteceu isso com o Jornal Notícias. E não aconteceu por mérito daqueles que ao longo dos tempos o lideraram e lhe deram corpo e alma, mas não aconteceu por ter nascido onde nasceu e viver onde vive. Será dos últimos lugares de Portugal a haver rendições ou a haver desistências esta metrópole que se chama Porto. Aqui não se desiste, aqui não se cede, aqui não se hesita. Aqui a angústia dá lugar à esperança. Aqui o padecimento é ultrapassado pela fé. E cada qual vive essa fé à sua maneira, porque o Porto foi, é e será plural. E essa é a sua força. Em larga medida, uma grande força de Portugal. E por isso me sinto sempre bem quando cá venho. Saio daqui mais forte do que quando chego. E é por isso que 130 anos são um percurso ainda curto para aquilo que o Porto exige ao Jornal de Notícias. Mas que tema é este do nosso encontro de hoje? O meu querido amigo, Presidente de Cabo Verde, já disse tudo. Já falou da relevância cultural, da importância económica e social e política e estratégica da língua comum. Eu limito-me a sublinhar, nascendo do que afirmou, que uma língua é mais do que uma língua. É verdade que a nossa língua comum é muito plástica. É mais plástica do que qualquer das outras línguas faladas por todo o mundo. Em tudo. Mas uma língua é mais do que uma língua. Uma língua é um afeto, uma língua é um sentimento,
Uma língua é uma empatia, uma língua é um ambiente, uma língua é um clima. Nós sentimos essa língua quando vibramos em cada uma dessas realidades fraternas que integram a nossa comunidade, com aquilo que se passa noutra das componentes dessa comunidade. Seja na ciência, seja nas artes plásticas, seja no desporto, seja na cultura, seja na política, seja na economia, seja na sociedade. Vibramos quando temos na nossa comunidade uma potência que começou por ser emergente e é uma potência mundial. Vibramos quando temos na nossa comunidade mais do que uma potência regional. Vibramos quando temos plataformas que são plataformas regionais e mundiais. Vibramos quando temos a complementaridade aqui já referida e que atravessa oceanos e continentes. A nossa comunidade é uma comunidade que tem peso no mundo. Não foi por acaso que dela saiu o atual secretário-geral das Nações Unidas. Não foi fruto de um acaso. Foi fruto do peso de uma comunidade. Não é por acaso que personalidades da nossa comunidade lideram instituições mundiais ou regionais das mais significativas. Não é por acaso que quando se pretende que estabeleça pontes e plataformas entre espaços diversos, onde o diálogo é difícil, se busca alguém da nossa comunidade. E nisso substituímos, tenho dito várias vezes, substituímos muitos daqueles que em pleno século XX cumpriram essa missão. Porque nós chegamos onde outros não chegam. Porque nós falamos com quem outros não falam. Porque nós percebemos aquilo que outros não percebem. Até porque estivemos lá, nós, os da nossa comunidade. Ou estamos lá, através das nossas diásporas. Os outros ouvem falar, sabem à distância, mas não conhecem nem os lugares, nem as gentes. E nós conhecemos. E essa é uma força insuperável. Só não podemos ter complexo em relação ao peso da nossa comunidade. Só não podemos ter medo do nosso peso no mundo. Só não podemos passar a vida a olhar para um umbigo com questões menores quando o maior está ao nosso alcance. Quando nós assistimos a que países líderes de outras comunidades linguísticas querem aderir como observadores à nossa comunidade. Quando assistimos à importância que a maior potência emergente está a dar neste momento à nossa comunidade. Quando sentimos o que está ao alcance da nossa intervenção, como é menor perdermos tempo. Não podemos perder tempo. Andamos tempo demais a perder tempo. Tempo demais. Havia um tempo em que isso era inevitável. Porque havia que ultrapassar passados, havia que superar visões diversas, havia que cicatrizar feridas, havia que encontrar novas formulações. Mas esse tempo passou há muito tempo. Há muito tempo. E neste tempo em que é criminoso perder tempo, nós temos de recuperar o tempo perdido. Por isso, Sr. Presidente, Vossa Excelência, que é Presidente de um Estado que vai assumir dentro de 2 meses, menos 2 meses, a presidência da CPLP, parta daqui com mais uma mensagem de apoio e também de apelo. É um tempo único o da vossa presidência.
É um tempo único, que não podemos perder. Não podemos perder Estados, não podemos perder poderes políticos, não podemos perder iniciativa económica, não podemos perder instituições sociais, não podemos perder comunicação social. Não podemos perder esse tempo. E é bom que o grupo que aqui hoje celebra, através do Jornal Notícias, os seus 130 anos, esteja a dar passos de relacionamento crescente no quadro desta comunidade, unindo o que devia estar mais unido, porque está unido na vida das pessoas. A parte mais promissora da minha família não vive em Portugal, mas vive na comunidade que nós integramos. Vive lá. Todos os dias eu falo com essa realidade dos meus netos, que vivem longe, mas vivem na mesma comunidade. E podia dizer o mesmo de primos que vivem na mesma comunidade, mas do outro lado do Atlântico. Não do lado dos Brasis, mas do lado das Angolas. Ou ainda daqueles que nem vivem no Atlântico, porque vivem noutros oceanos, mas que também são família próxima, vivem nos Índicos. Isso faz parte da vida de todos nós. Como é que não há de fazer parte da vida das empresas, da vida das instituições sociais, culturais e políticas, cada vez mais? Não quer dizer que nós nos distanciemos do resto do mundo. Precisamente, quanto mais fortes formos como comunidade, mais fortes seremos nas ligações ao resto do mundo. Mas ganhamos toda a força em sermos-lo, não bilateralmente, mas multilateralmente. Cada um de nós pode ser bilateralmente tudo, pode. Tem menos peso se for ao mesmo tempo também em comunidade. Eu falo por Portugal. Portugal é mais forte na Europa em função do facto de ser plataforma entre culturas, continentes, oceanos e civilizações. É mais forte, porque faz a diferença, e faz uma diferença que é irrepetível. E o mesmo se poderá dizer dos povos e países irmãos desta comunidade. É uma força sua. Mas não podemos perder tempo. O ciclo geoestratégico e político em que vamos entrar apela ao reforço da CPLP. O mundo ganha com o reforço da CPLP. Ganha. Porque é um mundo onde o multilateralismo está a ser substituído pelo unilateralismo. Porque é um mundo cada vez mais imprevisível. Porque é um mundo em que, se não houver plataformas e pontes e diálogos, há retrocessos, não há avanços. E nós queremos avanços, feitos todos os dias. Temos de trabalhar para eles, continente a continente, organização regional a organização regional, e no quadro também das Nações Unidas. Mas só trabalharemos se a nossa comunidade for mais forte. Para mim isto é uma evidência. E parece-me estranho e errado que aquilo que é evidente para milhões e milhões e milhões, depois não se traduza em realidade. E esse é o grande apelo da conferência de hoje. Apelo a Vossa Excelência, Sr. Presidente, a pensar na presidência da CPLP. Apelo também a Portugal, na medida em que Portugal possa coadjuvar em termos de secretariado executivo. Mas apelo a todos. Podem e devem desenvolver as suas pistas próprias de afirmação, mas não desperdicem um trunfo que têm e que é irrepetível.
Porque esta língua é irrepetível. Mas não é língua, é língua no que significa. Quando vibramos com aquilo que de bom existe com os outros, ou com o que sofremos com as tragédias que assolam os outros. Isso é insubstituível. E nós sabemos que é. Porque já vivemos alegrias, inclusive dos nossos Estados, dos nossos países, noutro país da comunidade. E sabemos como foi diferente vivermos aí ou vivermos fora da comunidade. Mesmo quando vivemos em diáspora fora da comunidade. E este é um grande desafio. Mas também vos digo, é um desafio que, se não for concretizado nos próximos anos, é um desafio parcialmente perdido. E que pena perder-se esse desafio. Ninguém ganha com perder-se esse desafio. Mas eu sou um otimista realista, acrescento sempre. Otimista realista, mas um otimista. Acredito nas pessoas. Por isso sou um otimista. E acredito nas pessoas que integram, os milhões e milhões que integram esta comunidade. E por isso sou mais otimista. E falo aqui no Porto, e por isso me sinto mais otimista. E é na base deste otimismo que eu vos digo que é preciso que não percamos mais tempo. A nossa língua merece-o, mas merece-o sobretudo o que ela significa, o que nos une e une no presente e unirá no futuro. Muito obrigado.